A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o professor Jonatas. Vamos dar continuidade à nossa aula. No capítulo 15 do livro do Gênesis, nós estávamos estudando na aula anterior que o Senhor repetiu a sua promessa ao patriarca Abrão. E no versículo 8, Abrão perguntou: Como saberei que hei de possuí-la? Ele estava se referindo à herança da terra que Deus tinha prometido a ele e à sua descendência. A resposta de Deus veio no versículo 9. Toma uma novilha, uma cabra e um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. A pergunta que deixamos na última aula é: para que esses animais? Por que o Senhor mandou Abrão separar esses animais? É importante frisarmos, irmãos, que Deus entrou na cultura do patriarca Abrão. Por quê? Naquela época era normal os moradores da Mesopotâmia se utilizarem dessa prática para fazerem determinados acordos. Quando Abrão separou esses animais, veja no capítulo 15 do livro do Gênesis, no versículo 10, o que o patriarca Abrão fez com esses animais. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Então perceba que essa era uma prática comum naqueles dias. Pegar animais, cortá-los ao meio e colocar em 2 fileiras, 2 metades, umas diante das outras. Com qual finalidade? A finalidade era fazer um pacto, uma aliança, um contrato. Por quê? Por exemplo, naquela época, se 2 patriarcas, 2 chefes de família queriam fazer um acordo, uma aliança, um pacto, por exemplo, uma negociação na aquisição de um terreno, de uma propriedade, naquela época não havia cartório. Hoje em dia, se alguém quer fazer um acordo, quer fazer um pacto, ele vai até o cartório e reconhece firma em cartório e ali recebe um carimbo e caso uma das 2 partes não cumpre a sua função, ele vai sofrer a sanção da quebra daquele acordo. Na época de Abraão, não havia cartório. Então, como é que os patriarcas, os chefes de família faziam? Essa prática de pegar animais, cortar em 2 fileiras pela metade, isso sinaliza que era um juramento de vida e morte. Ali, os 2 patriarcas passavam pelo meio das metades, simbolicamente reconhecendo a existência daquele contrato. Na verdade, é como se estivesse reconhecendo em cartório ao passar pela metade daqueles animais. Então perceba que Deus, ele entra na cultura de Abrão. Ele se utiliza da cultura do patriarca Abrão para revelar ao patriarca o seu projeto. Perceba outro detalhe. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Perceba que quando o sol se pôs, ou seja, já estava escuro, já estava à noite, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. O que isso significa? Esse fogo, essa tocha que passa
entre as duas metades de animais representam aqui, irmãos, o nosso Deus. Tem um pequeno detalhe: Abrão não passou entre os animais. Apenas o Senhor passou entre os animais. Como sabemos que foi o próprio Deus que passou aqui? Se a Bíblia diz que foi um fogo, foi uma tocha. Leia comigo esse texto em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Perceba, então, que aquele fogo, aquela tocha que passou entre as duas metades, era apenas Deus passando. Abraão não passou, ou seja, as duas partes, né? Deus e o homem fazendo uma aliança, bem ali, um pacto, um acordo. Porém, o homem não passou, apenas Deus passou. E por que apenas Deus passou entre os animais? Porque Deus assumiu no lugar do ser humano o risco. Risco de quê? Do quê? Deus assumiu todos os riscos pelo cumprimento ou pela quebra da aliança. Deus estava fazendo uma aliança ali com o patriarca Abrão. Não esqueça que Deus chamou Abrão e Abrão obedeceu a esta chamada. E aqui nesse capítulo 15 do Gênesis, Deus está afirmando uma aliança, um acordo, um contrato, um pacto com Abrão. Um contrato é um acordo entre duas partes, porém, as duas partes ali eram totalmente diferentes. Porque de um lado estava Abrão, um ser humano, pecador, falho, e do outro estava Deus, um ser perfeito e soberano. Então, apenas Deus assumiu os riscos pelo cumprimento ou pela quebra da aliança. Porque lá na frente, se de repente a aliança fosse quebrada, quem iria garantir que essa aliança iria permanecer? Quem iria garantir que essa aliança não fosse quebrada? Qual é a garantia? Leia comigo um texto em Hebreus capítulo 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou a garantia da promessa. Eu sou a garantia de que a aliança não será quebrada. Até porque Deus era a parte perfeita, santa, justa e imutável ali naquela aliança. O que temos que entender, irmãos, aqui é que a partir de agora há uma aliança entre Deus e o patriarca Abrão. E esta aliança vai permanecer com a descendência de Abraão. Nós vamos ver nas próximas aulas esta aliança passando por Isaque e por Jacó. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço.